Bom, por favor, Capobianco. Covardia falar depois do Ladislau, né? Eu vou querer um pouco de aplauso no final, senão vai ficar mal, pô. Bom, Bom, muito obrigado pelo convite, parabéns pelos organizadores, tanto pelo sucesso do evento, evidente, pelo número de pessoas, como principalmente pela ousadia, né, de colocar um tema como esse no debate de um encontro de administradores, né? Por que eu digo que é uma ousadia? Porque realmente hoje nós vivemos um modelo, e ainda vivemos um modelo, em que o que importa para quem administra processos econômicos é a chamada eficiência, o menor custo, a maior eficiência, o melhor resultado, né? É evidente que a busca do melhor resultado, o menor custo, isso é essencial, né? A questão que entra aí é quando esta gestão de processos, o quanto ela está percebendo, está conectada com a realidade em transformação. Eu acho que não precisa de ser nenhum gênio, né, para constatar que o mundo está em completa transformação. Transformações que vão desde da própria forma de governar, o poder dos governos se reduzindo dramaticamente, o poder da sociedade em rede crescendo dramaticamente, as visões, as expectativas, as aspirações da sociedade ganhando cada vez mais espaço, enfrentando e disputando decisões, haja visto as revoluções, as mudanças ocorridas no mundo contemporâneo. Quem podia imaginar que ia acontecer tantas transformações nos países que há séculos mantinham regimes autoritários, centralizadores, com enorme poder e que estão se esfarelando, se desmanchando diante da resistência, das mudanças de visão, da quebra dos muros que separam os países, as visões, da interferência da comunicação. Ou seja, é um processo em transformação. E a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, é uma questão que veio para ficar. Aquilo que o Ladislau colocou, que eu acho que vai direto, bate bem, né, assim, em quem cuida de administração, é o que ele disse. Como ficaria se vocês apresentassem para si mesmos, se forem acionistas de uma empresa, ou para os acionistas de uma empresa, se forem a eles subordinados, um balanço onde se ignorou o estoque. Ou seja, um balanço em que não tratou do estoque, não tratou da origem da matéria-prima, não projetou as tendências de mudanças de valor, de escassez, de dificuldades numa certa matéria-prima. Como ficaria vocês como administradores? Certamente perderiam credibilidade. E é isso que está acontecendo hoje. Quer dizer, hoje, administrar, ser um gerenciador de um empreendimento, seja uma empresa que visa lucro, seja uma organização não governamental que não visa lucro, mas também busca eficiência, seja o governo, que não é uma não governamental, não é privado, mas também busca eficiência, porque é o que garante a sua manutenção com alguma legitimidade. O desafio é introduzir, estar aberto, preparado para operar com as mudanças de conjuntura, com as mudanças de cenários, com as novas perspectivas que ainda não chegaram. Eu estava vindo para cá, viu, Ladislau? E aconteceu uma coisa inacreditável. Eu vi ali, né, um relatório que saiu agora do Plano Energético Brasileiro, para os próximos 10 anos, plano decenal, e tem uma matéria no Estado de São Paulo em que um interlocutor dizia o seguinte: poxa, como pode, né, o governo brasileiro apresentar um relatório projetando, né, a sua visão sobre a produção de energia para os próximos 10, 20 anos, na verdade, e não consta energia solar.
É um escândalo. Como não consta a energia solar? Como que a energia solar não está na perspectiva dos administradores responsáveis por montar os cenários, a estratégia e a operação governamental para o suprimento de energia para o Brasil no futuro próximo, né? Os números da energia solar são incríveis. O preço da placa solar reduziu 50% de 2006 até agora e está em queda, uma projeção geométrica, né? Aí entrevistaram o administrador-chefe, né? E o administrador-chefe disse o seguinte: não, a energia solar poderá ser uma grande alternativa, mas ela ainda não é hoje uma alternativa. Se hoje ela não é uma alternativa, eu não posso incluir no plano estratégico de energia para o Brasil. E aí o interlocutor da oposição dizia: mas poxa, o papel do administrador, do gerenciador, do líder, daquele que está projetando um processo, seja econômico, seja um processo de busca de uma mudança social, seja o que for, um empreendimento, o papel dele é justamente se antecipar, prever, estabelecer estratégia, olhar qual é o cenário, onde as coisas estão indo e buscar ali criar o caminho para se antecipar. Tem dois exemplos que eu gosto de citar que me envolvem diretamente. Eu participei de um período no governo, no Ministério do Meio Ambiente, na gestão Marina Silva, e nós conseguimos convencer o governo a editar um decreto, que aliás foi o motivo da nossa saída, esse decreto, em 2000, esse decreto é incrível, foi a nossa vitória contra nós. Foi bom, porque foi a vitória contra o desmatamento da Amazônia, mas nós fomos desmatados, né? Mas tudo bem, caiu o desmatamento da Amazônia, então tá bom. E esse decreto foi assinado em dezembro de 2007, naquela virada ali, realmente quase que não sai, foi uma luta para conseguir, mas saiu. Esse decreto trazia 3 dispositivos fundamentais. Vou citar 2, óbvios, mas que nós não tínhamos. Primeiro, um dispositivo que obrigava que o Sistema Financeiro Nacional verificasse a situação da chamada adimplência ambiental dos proprietários rurais que pleiteavam recursos públicos ou privados para plantar, o chamado crédito agrícola. Ou seja, é muito simples. Se você não está cumprindo com as suas obrigações legais, você não pode receber crédito público e também não pode receber crédito privado. Você tem que incluir no seu processo a recuperação. Esse é um ponto. Segundo ponto, fundamental, pouco percebido na época, chamada vinculação da cadeia produtiva. O que significa isso? Significa o seguinte: como é que eu faço se quando eu chego lá na Amazônia e tem uma área desmatada, isso é realidade, e quando o fiscal do IBAMA chega lá com a Polícia Federal, aquele aparato todo, ele encontra o boi pastando. Milhares de hectares, o boi pastando. Como é que ele faz? Ele dá multa para o boi? Quem ele multa, né? Segundo, como ele faz o processo depois? Porque o proprietário não existe. Eles são processos de testa de ferro, normalmente quem está lá é um sujeito que é contratado e que não tem nada, não é proprietário de nada, não é dono de nada, mas responde por aquilo, que não é encontrável depois, portanto é impossível você autuar. Então o que nós fizemos? Muito simples. Quem compra esse boi? Quem comprar este boi é corresponsável pelo crime ambiental. Por quê? Baseado na perspectiva clara nossa, e aí entra onde eu queria chegar, da responsabilidade do administrador de um empreendimento. O administrador de qualquer empreendimento, ele não pode dizer o seguinte: olha, eu comprei aquele boi, eu não sabia que ele vinha de uma área desmatada, eu comprei, processei, vendi e gerei meu resultado. Negativo. Se você comprou aquele boi, e esse boi veio de uma área ilegalmente desmatada, você é corresponsável pelo crime ambiental.
Esse foi o decreto, baseado na legislação brasileira, baseado na Constituição brasileira. Bom, nós discutimos isso com muitos frigoríficos, e os administradores diziam o seguinte: nós não temos nada a ver com isso, é impossível para nós, isso é um custo a mais, a criação de gado na Amazônia é problema da Amazônia, eu só mato o boi e empacoto e vendo. Procuramos os supermercados, nós não temos nada a ver com isso. O frigorífico traz a carne empacotada, eu boto na gôndola e vendo, o que eu tenho a ver com isso? Pois bem, por esse decreto, o Ministério Público oficiou em 2009 o Pão de Açúcar, o Walmart e o Carrefour, dizendo o seguinte: se vocês venderem carne produzida pelo frigorífico tal, vocês estão incorrendo em crime de responsabilidade por dano ambiental, porque este frigorífico, foi constatado, comprou gado da propriedade A, B, C e D, que foram ilegalmente desmatadas. O que aconteceu? Os supermercados suspenderam a compra. O frigorífico não tinha para que vender. E vieram nos procurar. Porra, como é que a gente faz? É muito simples. Vocês monitorem a cadeia de custódia. Não, mas isso não é custo nosso, isso é um absurdo, isso não tem nada a ver com a administração do nosso negócio, a gente só vende. Não. Vocês têm que fazer o processo de monitoramento para se certificar de que aquele produto que vocês estão comprando e oferecendo para o consumidor tem origem legal. Pois bem, isso foi feito, né? E a um custo desprezível, porque os frigoríficos se associaram, criaram uma entidade específica para isso, criaram um modelo de monitoramento, obtiveram inclusive financiamento público para poder fazer toda a cadeia de custódia, monitorar. Hoje, nós estamos chegando perto de uma situação em que nós temos uma condição extremamente positiva de fazer o controle do desmatamento que ocorre lá na Amazônia a partir do ponto de venda, né, graças à vinculação da cadeia produtiva. E isso foi feito sem antecipação. Os frigoríficos se recusaram a fazer e foram pegos pela mudança de conjuntura. Eles tiveram prejuízo. O frigorífico X, que eu não vou dizer o nome, ficou sem vender a carne do estado do Pará. Ele fechou 2 unidades. Isso se chama mau gerenciamento. Isso se chama má administração. Porque mesmo com a edição do decreto, eles esperam 2 anos, para serem obrigados a tomar uma atitude. Mas outro dia, já não estava mais no governo, eu fui num posto de gasolina lá em São Paulo. E quando eu cheguei no posto de gasolina, eu vi que tinha assim um material muito bem feito, tal, vi que tinha umas canaletas de coleta de água. Aí eu, o que é isso daqui, né? Diferente esse posto. Ah, é que o proprietário, que é um administrador, por sinal, ele percebeu que ou ele vai se preparando para administrar a conjuntura, ou ele será pego pela conjuntura que vai mudar. Então, esse proprietário, que lava muito carro, resolveu coletar a água da chuva, resolveu tratar a água que ele usa e reutilizar essa água. Gastou 500 mil reais, coisa impensável para quem tem posto, segundo ele me disse. Só que já chegou uma norma nova, que nós vamos ter que cortar o consumo de água pela metade. E nós já sabemos que o ano que vem vai dobrar o custo do litro para posto de gasolina e lavagem de automóvel. Então ele se antecipou num processo. E graças à antecipação, ele foi o quê? Na minha opinião, um excelente gerente, um excelente administrador, um excelente planejador que se antecipou a algo que é irreversível, gerando um resultado que ele vai ter no longo prazo e que outros que não fizeram serão obrigados a fazer com custos maiores, talvez no momento em que não tenham caixa e que sejam obrigados a cortar na pele ou cortar na carne
como os frigoríficos tiveram que fazer para solucionar o problema. Antes de se encerrar, eu queria passar, como é que funciona isso aqui? Rapidamente aqui o negócio, só para ilustrar essa questão da sustentabilidade e daquilo que eu estou chamando de como que a gente opera essa questão. Existe um trabalho feito por essa Kate Howard, que é de uma organização chamada Oxfam, que vale a pena vocês verem. Eu não vai dar tempo de falar aqui agora, porque vai ter que ser muito rápido, já me sinalizou que está acabando o tempo, mas vale a pena. Ela, no site da Oxfam.org, você tem isso daí. A pergunta o trabalho que ela desenvolveu é o seguinte: nós somos capazes de viver dentro de um donut, uma rosquinha. Donut é mais chique, né? Rosquinha é uma coisa que fica meio esquisita, né? Mas em português é rosquinha, tá certo? Então, como é que é viver numa rosquinha? É muito simples, né? Eu vou parar por aqui que eu ia fazer uma piadinha sem graça. O que ela partiu do pressuposto é o seguinte: nós temos que ter na cabeça, e isso é na escala global, na escala nacional, na escala regional, na escala empresarial, na minha empresa, na minha família, na minha escola, no meu país, eu tenho que ter na cabeça que nós vivemos premidos por dois fatos fundamentais, duas questões concretas. Uma que é os chamados limites naturais críticos. São os limites. Existe um limite. Não é possível ultrapassar esse limite, como o Laszlo já falou amplamente aqui. Mas existe também o que a gente chama da privação social crítica, que nós também não podemos manter. Ou seja, nós não podemos continuar com privações sociais críticas e superando os limites naturais críticos. Portanto, nós temos que viver entre o limite ambiental máximo e a base social mínima necessária para o bem-estar da sociedade, no chamado espaço seguro e justo para a humanidade. E rapidamente, o que é isso? Depois vocês olhem no site. Nós temos, quais são os limites? Estão lá: mudanças da terra, mudança climática, que já foi aqui falada pelo Ladislau, uso de água doce, ciclos de nitrogênio e fósforo, acidificação de oceanos, poluição química, e assim vai, camada de ozônio e perda de biodiversidade. Esses são os limites que já estão colocados, já há dados científicos suficientes para isso. E nós temos a base social. Qual é a base? A água em quantidade e qualidade necessária para a sociedade, alimento, idem, saúde, renda, educação, resiliência, ou seja, aquilo que a sociedade precisa em condições adequadas para a qualidade de vida. O que está acontecendo hoje no planeta, quando nós olhamos isso? Quando nós olhamos a base social, nós vamos ver que estamos muito longe de atingir a meta. Se nós pegarmos população subnutrida, 13%, sem acesso regular a medicamentos essenciais, 30%, sem acesso à eletricidade, 19%, sem acesso às instalações limpas para cozinhar, 39%, sem acesso à água potável, 3%, assim vai. Ou seja, nós estamos muito longe, no planeta Terra, de estarmos oferecendo a nossa chamada, as condições básicas, fundamentais, da base social adequada. E no limite, como é que nós estamos? Olha só, taxa de extinção de espécies, nós já ultrapassamos de forma impressionante. Olha só, a meta era que fosse menos do que 10 espécies por milhão extintas por ano. Olha, já partindo do pressuposto que nós vamos aceitar a extinção, que já é um absurdo, né? Qual é o número das Nações Unidas? 10 espécies por cada 1 milhão. Nós estamos com mais de 100 espécies por cada 1 milhão. Limite de dióxido de carbono, efeito estufa, limite máximo 350. Nós já estamos em 387. E assim vai. Então, o que acontece? Nós temos hoje elementos, dados, e temos estratégias, técnicas, processos que nos permitiriam, de forma responsável, introduzir imediatamente, na minha opinião,
soluções que, em pequena, média ou grande escala, trariam enorme contribuição para o enfrentamento das questões sociais e ambientais que nós enfrentamos. E mais, se nós não fizermos agora, se vocês não fizerem, nas suas empresas ou nas empresas em que trabalham, se não fizerem isso, planejando, incluindo no orçamento, projetando adequadamente, de forma a ser adequada ao caixa de vocês, à disponibilidade de recursos, à oferta de financiamento, se não fizerem isso planejadamente, vocês terão que fazer abruptamente. E aí, muitas empresas não sobreviverão, porque os custos, aí sim, poderão tornar a atividade inviável. Muito obrigado. Bom, Capobianco, você não precisava nem ter pedido antecipadamente os aplausos, né? Com uma apresentação dessa.